Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que você esteja bem do outro lado aí da telinha, do computador, do celular. E hoje a gente vai ingressar em mais um tema aqui técnico, né, ao longo das nossas aulas aqui que nós estamos ministrando aqui no canal, onde você vai aprender a fazer um pré-dimensionamento de um micro reservatório de infiltração, tá? Então, a gente vai entender um pouco o que é esse micro reservatório, por que ele é de infiltração, aonde aplicar esse reservatório, quais são as limitações, como que ele funciona, como dimensiona, tá? Então, se você nunca ouviu falar nesse termo, ou se você já ouviu falar, mas sempre ficou na dúvida, quais são os caminhos e tal, esse vídeo aqui é para você, tá bom? Então, seja bem-vindo aí, que aqui a gente vai desbravar aqui todo o passo a passo aqui do micro reservatório de infiltração, tá certo? Eu queria já de antemão me apresentar para vocês. Sei que tem muitas pessoas que já me acompanham aqui de longa data, mais de ano, né? Que me acompanham aqui nas aulas do canal, me acompanham nos treinamentos, no nosso site, blog, rede social. Mas tem gente que está me conhecendo aqui hoje, né? Então, muito prazer, meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp. Eu atuo no mercado já há quase 14 anos, sempre nessa área de águas, né? Então, drenagem, modelagens, hidrologia, hidráulica, né? Então, sempre atuando aí assuntos relacionados à água, né? Há uns 2 anos atrás, ali, eu comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento aqui na internet, através dessas aulas que você está assistindo aqui, através também de planilhas que eu acabei montando, né, para uso mesmo em projetos, em consultorias, e eu acabei compartilhando aí também com muitas pessoas na internet. Hoje ela está dentro da nossa plataforma, o nosso pacote de 80 planilhas, os nossos artigos no nosso site, né, gratuito, você pode acessar lá, fazer o download do artigo, imprimir o artigo, os nossos treinamentos, né, nossa plataforma de capacitação sobre as águas, os nossos mini cursos gratuitos. Então, um monte de ações, né, para que a gente possa divulgar cada vez mais aí a área de drenagem, que é a nossa missão, né, fazer com que você aí do outro lado da telinha domine a drenagem e atue nesse mercado, tá? Dominar a drenagem é conhecer os métodos, as práticas, as soluções, né, para os problemas que nós temos hoje, tá? Que são problemas crônicos no país, ok? Então, vai ano, passa ano, os problemas se repetem, tá? Só você pegar notícias aí antigas, você vai ver, né? Enchente, inundação, alagamento, deslizamento e por aí vai, tá? Além disso, né, para que você possa atuar no mercado, né, que é uma parte da nossa missão também, por quê? Porque faltam engenheiros técnicos, né, que atuem nesse mercado com excelência. A quantidade de problemas que nós temos hoje é assim, é irrisória a quantidade de engenheiros capacitados para atuar nessa área, tá? Você sai da graduação sem ter o conhecimento, né? E aí quando você cai no mercado, como é que você vai se virar, né? Esses dias eu até postei na rede social que muitas vezes você depende de entrar numa boa empresa, né? Contar que essa empresa tem um bom quadro de profissionais experientes, contar que esse quadro de profissionais experientes sejam bons seres humanos ali que possam compartilhar esse conhecimento com você, ultrapassar a linha do ego, né? E aí sim você vai começar a absorver esse conhecimento. Então é um caminho muito estreito, muito afunilado, né? E muitos ficam por esse caminho, tá? Então a nossa missão aqui é justamente abrir esse caminho, né? Divulgar cada vez mais, passar cada vez mais informação, técnicas, planilhas, treinamentos, mini cursos, aulas, artigos e por aí vai. Beleza? Então, pessoal, até falando dos artigos, ó, quem tiver interesse aí também, tá? Quiser se aprofundar nessa área, são os artigos gratuitos aqui no nosso site, sobreasaguas.com. Então, você vem aqui em blog, clica aqui em todos artigos, né? E aí você consegue acessar aqui a nossa página com todos os artigos que nós postamos até hoje. E aí você consegue, basicamente, entrar em cada um dos artigos e mergulhar um pouco mais profundo aí nessa área. Ok? Por exemplo, como que faz um amortecimento de cheias utilizando o software REC HMS, tá? Então, aí nós temos um artigo aqui que mostra o amortecimento de cheia, a introdução, as ferramentas que você pode utilizar, as etapas, uma base teórica, tá? Uma base aqui de ideogramas, para quem não conhece, propagado, amortecido. E todos os artigos, pessoal, nós temos um exemplo prático,
tá? Então, nós prezamos aqui também toda a nossa linguagem, né, de ser brutalmente didático, e não pode ser diferente aqui nos artigos. Então, aqui nós temos também sempre um passo a passo detalhado de como você vai entrar na ferramenta, como você vai desenvolver esse modelo, como você vai avaliar esse amortecimento e por aí vai, tá? Então, passo a passo bem detalhadinho aqui para vocês. Então, perceba que é um artigo, não é raso, tá? É um artigo profundo para você sair daqui realmente capacitado, com todo esse detalhamento aqui que nós temos, né? Basicamente pegando aí na sua mão e fazendo passo a passo aí com vocês, tá? Além disso, tem um vídeo explicativo no final que você pode ir assistindo junto com a leitura do artigo, né, e a produção aí do seu modelo, ok? Outra novidade que eu queria destacar para vocês é que nós vamos fazer um evento oficial presencial em osso mesmo, tá? Então vai ser sobre as águas Experience, ok? Então já faltam aqui, ó, 22 dias, ó, já está chegando aí o nosso evento. Se você ainda não garantiu a sua vaga, vem aqui para a página que está na descrição e faça a sua inscrição e garanta a sua cadeira, tá bom? Então vai ser no às 8 horas, nós temos conhecidos como Plínio Tomás, né? Acho que muitos aí já baixaram o material do Plínio, já tiveram acesso ao material do Plínio, planilhas, livros. Vamos ter também o José Augusto, né, engenheiro do DAEE, aí, com mais de 25 anos de experiência na parte de macrodrenagem. Vamos ter o Carlos Zufo, PhD pela Unicamp, também um dos maiores especialistas aí na parte de equação de chuva. Daniel Dourado, engenheiro master da Vale, né, com muita experiência aí em projetos de drenagem para mineração. Hoje, basicamente, todos os projetos grandes aí da Vale de mineração para drenagem para mineração passam aí pelas mãos do Daniel Dourado. Dispensa comentários, um dos maiores especialistas aí na área de drenagem rodoviária, vai estar com a gente, tá? Então, acesse aí o nosso site e garanta aí o seu ingresso para você participar dessa imersão presencial. Além de você se capacitar com os maiores nomes de drenagem, você vai criar um baita networking, trocar parcerias, contatos, falar ali ao vivo com os professores, né, montar ali trabalhos, né, trocar experiências. Então vai ser uma oportunidade única para vocês que vai acontecer agora no dia 2 de dezembro no Hotel Panambi em São Paulo, ok? E um último recado, pessoal, é que nós estamos aí com o nosso processo seletivo para a nossa primeira turma de pós-graduação de drenagem aplicada na infraestrutura, tá? Então, nós estamos aí no processo seletivo, avaliando muito bem aí o perfil de cada candidato aí para entrar nessa primeira turma. A gente está zelando bastante pela qualidade da primeira turma, né? Então, que o pessoal realmente já esteja aí colocando a mão na massa, né? Para que a gente possa fazer um bom networking nessa primeira turma de pós-graduação, para que a gente possa crescer junto ao longo desse um ano, que é a duração da pós, com 420 horas, focado só em drenagem, tá, pessoal? Então, não é uma pós abrangente que tem um tema de drenagem, uma disciplina ou outra, não. Todas as disciplinas são voltadas à drenagem, desde microdrenagem, swing, macrodrenagem, REC HMS, REC RAS, drenagem rodoviária, drenagem mineração, OpenFON, fiscalização e planejamento de obra de drenagem, por aí vai, tá? Então, todas as disciplinas aí voltadas à área de drenagem. Entra aí no link na descrição também, faça o seu cadastro para a nossa equipe entrar em contato com você e ver se o seu perfil aí se encaixa também nessa turma de pós-graduação, ok? Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui, né, o nosso tema de hoje, que é micro-reservatório, né, pré-dimensionamento aí para a drenagem urbana, ok? Sei que muitos aqui, como a gente fala na internet, né, a gente tem que ter esse senso de que a gente vai atingir aí muitas pessoas que já conhecem o tema, tantas outras que nunca ouviram falar no tema, né? Então, esse vídeo aqui, né, ele está sendo produzido para um número X de pessoas que a gente não consegue muito bem controlar, né? Então, o nosso tema de hoje aqui de micro-reservatório, né, pré-dimensionamento de drenagem urbana, nós vamos aqui avançar um pouco em o que é o micro-reservatório, como que ele trabalha, como que pode ser aplicado, limitações, como que a gente faz o pré-dimensionamento, ok? Bom, então vamos lá. O micro-reservatório, né, como está aqui na imagem, né, uma imagem de uma pequena obra aqui, né, basicamente é um reservatório enterrado, ok? Um reservatório enterrado,
que vai promover a infiltração da água, ok? Do terreno ali que você vai trabalhar, do lote que você vai trabalhar, tá? Existe um microreservatório de infiltração e existe um microreservatório de detenção, tá? Então, aqui a gente vai focar hoje no microreservatório de infiltração e a gente já vai falar um pouquinho das diferenças, tá? Então, como mostra na imagem, né, um caixote aqui escavado em terreno natural, né, um reservatório escavado em terreno natural, aonde saiu ali o solo, onde saiu a escavação, nesse volume vai ser preenchido, né, com elementos porosos. Pode ser brita, por exemplo, né? Existem alguns geossintéticos também rígidos que podem ser colocados, né? E vai ser envelopado com um filtro geotêxtil, que é uma manta que permite a passagem da água, mas não permite o carreamento de finos, né? Em todo o perímetro desse microreservatório em contato com o solo, ok? Então, isso daqui, pessoal, é basicamente um microreservatório de infiltração. Então, a água que vem do telhado da casa, a água que vem do lote, a água que vem de uma área montante, está escoando superficialmente. Quando ela chega ali, direcionada por uma tubulação para o nosso microreservatório de infiltração, a ideia é com que essa água infiltre no solo, né? Com isso, a gente reduz o nosso escoamento superficial ou, dependendo da área, elimina o escoamento superficial, tá? Então, a gente sabe que hoje em dia, né, as vazões de pico estão cada vez mais agudas em áreas urbanas, né? A gente pega ali bacias há 30 anos atrás, nós tínhamos uma área verde mais volumosa. Hoje em dia, nós temos ali cada vez mais área cinza, né, de concreto, asfalto, telhado, e isso impacta diretamente na dinâmica, né, hidráulica da nossa bacia. Então, quando nós temos mais área cinza de telhado, de concreto, de asfalto, nós temos mais áreas impermeáveis. Tendo mais áreas impermeáveis, nós temos mais escoamento superficial. Tendo mais escoamento superficial, nós temos uma vazão ali de pico, muitas vezes aguda, elevada, aumentada. Então, a ideia é com que nós tenhamos menos escoamento superficial e que nós possamos reduzir, então, essa vazão de pico, tá? Então, essa é a ideia aqui do microreservatório de infiltração. Então, a água vem ali de uma área de montante, seja um lote, uma casa, uma área específica, por uma tubulação, é direcionada para o nosso microreservatório e, por ele ser de infiltração, né, ele vai promover, então, essa infiltração desse escoamento ali na camada subsuperficial, ok? Esse microreservatório, pessoal, ele é mais voltado, ele foi desenvolvido, né, para lotes aí, para áreas de centenas de metros quadrados, tá? Então, obviamente, ele tem algumas limitações, né? Áreas muito grandes que ultrapassam aí esse limite, né? Vamos colocar aí áreas relativamente grandes numa área de macro drenagem, né? Ou uma área muito relevante, pode ser que ele não seja a melhor solução, né? Porque vai ficar um caixote muito grande e aí você não tem ali uma viabilidade técnica e econômica, né? Agora, para áreas de centenas de metros quadrados, ele acaba sendo mais direcionado. E por que tem o microreservatório de detenção? Às vezes, pessoal, nós não temos uma camada ali de solo suficientemente permeável, porosa, para receber essa infiltração. Então, não adianta a gente promover uma infiltração num solo que é quase que estanque, vamos colocar assim, né? Uma argila muito rija, um solo que tem uma dureza muito elevada, uma camada impermeável muito elevada, a água vai demorar muito tempo para passar. E se continuar chovendo, a água não passa, a água do reservatório vai se elevando e eu tenho que ter um extravasor ali superior, ou seja, não funciona como infiltração caso o solo ali ao redor do nosso microreservatório não seja um solo permeável, tá? Então, nesses casos, pode ser trabalhado com um reservatório de detenção, que nada mais é do que esse caixote também enterrado, mas aí você vai acumulando água, né? Você verte esse excesso para a nossa rede convencional de drenagem, né? Mas aí, no caso, ele não trabalha por infiltração, e sim por detenção, tá? Imagine só o processo de um piscinão numa grande cidade, em São Paulo, por exemplo, né? O piscinão fica seco. No período de chuva, o piscinão começa a encher, tá? Só que a vazão de saída é controlada
né, para a nossa rede convencional de drenagem. Então, a gente está controlando a vazão que está saindo do piscinão. Parou de chover, o piscinão começa a esvaziar e a água, né, a vazão ali de saída também continua sendo controlada. Com isso, o que a gente faz? Achata a curva, reduz a vazão de pico, tá? Então, é o mesmo conceito de detenção numa escala aqui muito menor, tá? Quando a gente trabalha com um micro reservatório de detenção, é esse mesmo conceito, porém aqui numa escala bem menor, ok? Independente da função, seja de infiltração ou detenção, sempre é recomendado ter um dispositivo de extravasamento, ok? Então, se der uma chuva, né, além da capacidade ali de infiltração do nosso solo, essa caixa, né, de brita, de geossintético, vai se encher de água e nós precisamos extravasar essa vazão, tá? Então, sempre é indicado aí um dispositivo aí extravasor adicional por segurança, ok? Bom, não precisa nem, acho que precisa sim, né, comentar que a água de infiltração, que a gente vai promover ali a infiltração, caso a gente opte aí pela reservatório de infiltração, né, que vai ser o caso aqui da aula, a água tem que ser limpa e não contaminada, né? Porque imagina só, você vai trazer essa água para infiltrar no seu reservatório, só que essa água é contaminada. O que você vai fazer? Você vai contaminar o seu lençol, né? Então, assim, isso não pode acontecer, tá, pessoal? Então, a água aí, imagine de um lote, de uma casa, ok, né? Mas se vier uma área contaminada, esquece, não pode promover infiltração. Como eu tinha comentado já, solo tem que ser permeável, né, para que a água consiga infiltrar nesse solo, tá? E o NA recomendado aqui é abaixo de 1 metro da superfície, ok? Então, para que a gente consiga ter realmente essa infiltração aí também nessa camada mais seca do solo. Bom, outro ponto importante, existem alguns tipos de solo que eles perdem resistência na presença de água, tá? Então, existem solos colapsíveis, existem solos que a parcela de coesão é muito importante para a estabilidade do solo e quando tem água perde essa estabilidade. Então, é importante que o solo ele suporte essa presença de água sem perder ali de forma latente a sua estabilidade, sem perder de forma latente a sua capacidade de suporte, por exemplo, tá? Outro ponto importante, né, que vem de encontro com o solo permeável, né? Solos aí que tem uma infiltração menor que 7 milímetros por hora, né, já não são tão recomendados assim para essa técnica, justamente por estar mais caminhando para um solo mais impermeável, tá? E essa área de aplicação é interessante que tenha ali uma declividade menor que 5% para essa água ser direcionada também para esse micro reservatório. Bom, aqui nós temos alguns esquemas, né, desse reservatório aqui de infiltração. Então, olha só, aqui eu tenho uma edificação, inclusive aqui tem um outro sistema que é um telhado verde, né, que a gente não é o foco aqui dessa aula, mas é uma outra solução também bastante usual dentro desse guarda-chuva de drenagem sustentável, né? Mas aí essa água então é captada, então ela desce aqui, né, vem aqui pela calha, desce aqui pela tubulação, cai aqui num reservatório de first flush, né, que vai receber ali aquela sujeira, né? Imagine um telhado seco por muito tempo, né? Quando chove, desce aquela água mais escura que está lavando basicamente o telhado, né? Então, para que isso daqui não vá comatando o sistema, é indicado vamos colocar, se aqui é micro, aqui um nano, né? um pré-filtro aqui, né? Um nano reservatório com pré-filtro, né? Para que a gente detenha justamente essas partículas aqui que estão sendo transportadas, a gente direciona a vazão aqui para o nosso reservatório, que vai promover aqui a infiltração, tá? Um ponto importante, pessoal, perceba que aqui eu tenho reservatório, tenho um volume aqui de infiltração, e eu tenho aqui no perímetro dele um geotexto que está envolvendo ele, ok? O que acontece? Na interface do geotexto com o solo, a gente consegue fazer uma avaliação de filtração do geotexto, tá? Por quê, pessoal? Porque o geotexto ele não pode colmatar, ok? O que é colmatar? É como se tivesse um entupimento da camada do geotexto. Imagine só, esse caixote, né, tem esse reservatório. Se todo o perímetro dele está composto por um geotexto entupido, a água não vai conseguir infiltrar no solo, tá? Porque tem uma camada quase que impermeável do geotexto, então ele não pode colmatar. Para a gente minimizar esses efeitos, existe um dimensionamento do geotexto para filtração, ok?
Quem não conhece, tem um Manual Brasileiro de Geossintéticos, que é um livro bem grosso, assim. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Ah, eu tenho ele aqui, vou pegar para vocês. Ó, esse livro aqui, ó, Manual Brasileiro de Geossintéticos, tá vendo? Ele é bem espesso. E aí, o que acontece? Aqui nós temos o dimensionamento de vários tipos de geossintéticos, né? Inclusive o geotêxtil. E aí nós temos o critério de proteção mecânica, filtração, separação, etc. E você tem um passo a passo, né, de avaliação para a filtração. Então, o que acontece? Nesse passo a passo, você sai com duas respostas. O geotexto atende com a abertura aparente dele, ou o geotexto não atende e eu tenho que fazer ali um pré-filtro de areia. Então, olha só, nesse esquema aqui eu tenho o solo natural, né, que é um solo mais fino, né, permeável, mas mais fino, e eu tenho aqui na interface aqui, ó, tá, do meu tanque, do meu reservatório, uma camada de areia, tá? Tem uma camada de areia na interface, né, com o solo aqui de fundação. Justamente pelo fato de, olha, nós temos aqui um solo muito fino que possa comatar o geotexto, então a gente vai fazer um pré-filtro. Então, solo mais fino, areia e geotexto, tá? Então, assim a gente evita esse processo, ok? Então, tem alguns cuidados aqui relacionados ao geotexto que são muito importantes, tá? Geotexto, ele é baratinho, vai estar em torno aí de uns 4,50 o metro quadrado, né? Mas é um material que ele tem uma função muito relevante. Ele permite a passagem da água e o solo não, tá? Então ele tem que funcionar adequadamente, ok? Existem outros formatos aí também, né, de dispositivos para fazer esses tanques, ou seja, a boa e velha brita, né? Aqui também nós temos um geossintético, né, que é basicamente um caixote aqui, um geossintético mais rígido, né, capaz de suportar uma determinada carga, bastante poroso também, que é envolto aqui ao geotêxtil para fazer aí essa infiltração, tá? E aí existem vários formatos. Então aqui com brita, né? Aqui um outro dispositivo que não requer nem o geotexto, né? Então, no Brasil ainda incipiente, né? Quando tem ainda é bastante brita que é utilizado, mas para que a gente possa conhecer outras tecnologias aí também, tá? Então, olha só, aqui é feita a abertura da vala, né? Então é forrado toda a interface aqui da vala com geotexto, envelopado tudo com geotexto, e aí é preenchido aqui o núcleo, no caso com brita, né? Ou com esses dispositivos mais porosos, né? Esses geossintéticos rígidos, ok? Aqui nós temos um outro exemplo também, então a água vindo da calha, vindo aqui para um filtro, né, do first flush, e aí depois sendo direcionado aqui para esse micro reservatório, né, e o excedente aqui sendo direcionado para a drenagem convencional, ok? Bom, pessoal, então, visto aqui como funciona basicamente o micro reservatório, né, alguns exemplos, algumas limitações e aplicações, a gente vai fazer um exemplo aqui dentro desse condomínio, né, que está aqui com o perímetro em laranja, né, e nós vamos trabalhar aqui com um pequeno lote aqui, né, são casas germinadas, então esse pequeno lotezinho aqui de 120 metros quadrados e uma área aqui na frente também para esse micro reservatório enterrado, ok? Então, olha só, eu preparei já uma planilha aqui para nós avançarmos. Deixa eu só abrir ela aqui para vocês. E nessa planilha nós temos aqui um passo a passo já estruturado, né, para que a gente consiga fazer esse pré-dimensionamento desse reservatório, ok? Bom, para isso, né, nós precisamos entrar aqui com alguns dados de entrada, né? Então, todo método nós precisamos inserir alguns dados de entrada, aplicar esses dados de entrada no método e avaliar o nosso resultado, certo? Bom, primeira informação vai ser a nossa área de contribuição, que nesse caso aqui, como a gente viu na imagem, é 120 metros quadrados, tá? Depois a gente tem a definição do nosso coeficiente de runoff, né, que vai ser a relação basicamente do que escoou pelo que choveu, e nós temos ali um valorzinho. Esse valor é bastante tabelado, né, em manuais aí de órgãos de prefeitura, a gente vai encontrar sempre esses valores tabelados para área urbana, área suburbana, área densamente urbanizada, área rural e tal. Aqui nós vamos trabalhar com um valor então de 0,9, um coeficiente de runoff aqui de 0,9, ok? Muito próximo de 1. Quanto mais próximo de 1, mais impermeável, mais próximo de 0, mais permeável é a nossa área de contribuição. Então, perceba que aqui a nossa área é bastante impermeável, tá?
Depois a gente tem aqui as dimensões iniciais do reservatório, de 8 por 5, né? Então temos aqui um reservatório aqui de 8 metros de largura por... quer dizer, 5 metros de largura por 8 metros de comprimento, né? Então que dá lá basicamente os nossos 40 metros quadrados de infiltração. Nosso TR adotado, né, o nosso tempo de retorno aqui adotado para essa variação vai ser de 2 anos, tá? Não existe, pessoal, uma norma, né, brasileira de drenagem, né, que especifique exatamente os TRs que nós vamos utilizar, mas existem também os TRs definidos ali, basicamente em tabelas de órgãos, prefeituras, né, órgãos aí estaduais. O DENIT, por exemplo, para drenagem subsuperficial, recomenda aí os 2 anos também, né? Para dreno subsuperficial, né? Então, nós vamos trabalhar com 2 anos também de tempo de retorno. E aqui nós temos a nossa permeabilidade do solo, né? Bom, esse ponto aqui já abordei com vocês, né? Mas o ideal é que nós tenhamos ali um ensaio duplo anel de infiltração na área que nós vamos atuar, tá? O que é um ensaio duplo anel? São 2 anéis metálicos concêntricos que a gente coloca no solo, enche de água, e a gente vai medindo como que essa lâmina vai descendo, né? Ou seja, a água vai infiltrando no solo por um determinado tempo. Então, a gente tem ali, basicamente, uma unidade de milímetros por hora, que é a permeabilidade desse solo, tá? Então, se a gente faz esse ensaio, né, na nossa região, a gente tem basicamente ali o valor muito preciso do que nós vamos trabalhar. Obviamente, ao longo desse ensaio, o solo pode ir ficando saturado, então nós temos uma queda nessa taxa, nós temos uma infiltração maior no começo e no final ali uma infiltração menor, né? Então, sempre recomendado ali trabalhar com as infiltrações mínimas, né, a favor da segurança, mas aí vai estar a caráter de cada projetista determinar, tá? Bom, não tendo esse ensaio, existem diversas tabelas também de permeabilidade do solo, né? Então a gente consegue estar trabalhando com valores tabelados para uma estimativa ou fazer ali um ensaio, né, que a gente tem o valor mais preciso, ok? Bom, próximo passo, pessoal, vai ser o coeficiente de colmatação. Esse coeficiente de colmatação do sistema, ele é recomendado de 0,1 até 0,5, tá? Então, basicamente, como um sistema vai trabalhar por infiltração, coloca-se aqui também no método um fator aqui de correção, de segurança, vamos colocar assim, né, de redução da eficiência do sistema por parte da colmatação, né? Então, a colmatação pode ser física, né? Como eu tinha comentado com vocês, e isso daí pode gerar ali uma perda de eficiência do sistema. Então, aqui já é colocado um fator justamente para já considerar isso ao longo do tempo, ok? Que varia de 0,1 até 0,5, estamos adotando aqui 0,5. E nós temos agora a porosidade, só mudar aqui, ó. Temos aqui a porosidade da brita. Então, nós vamos trabalhar com o nosso microreservatório preenchido com brita e a porosidade dela é algo em torno de 35%, tá? 35%, de 30% a 40%, vamos colocar assim, né? Então, na média aqui, 35%, que é a porosidade da brita, que é o material que nós vamos inserir dentro do microreservatório. Obviamente, se a gente vai trabalhar com um microreservatório que não é composto de brita, mas sim por outro material, nós teríamos, então, que incluir a porosidade desse outro material aqui nesse sistema, nesse método, ok? Então tá, então essas informações aqui são informações iniciais, algumas extraídas aqui da topografia, outras aqui adotadas, outras extraídas de ensaio de solo, né, ou de tabelas aí de referência também, ok? Beleza, então, primeiro passo aqui, pessoal, a gente vai calcular o nosso coeficiente beta, que leva em consideração o nosso coeficiente de runoff, a nossa área de contribuição e a nossa área do nosso tanque de infiltração, do nosso microreservatório. Então, ele calcula aqui C vezes A, né, ou seja, coeficiente de runoff vezes a área de contribuição, dividido, não é pela boca de lobo, tá? É pela base, né, ou seja, largura do reservatório vezes o comprimento do reservatório. São informações que nós já temos, tá? Só relembrando, pessoal, essa planilha aqui ela foi estruturada baseada ali no manual de drenagem do estado do Paraná. Tá? Então, quem quiser
se aprofundar lá também, né? Tem lá todo o passo a passo e aqui nós já equalizamos aqui na planilha. Então, calculando o beta aqui, runoff vezes área de contribuição dividido pela área do reservatório, a gente chega num beta igual a 2,7, ok? 2,7, beleza. Vamos calcular agora o coeficiente gama, que leva em consideração aqui as medidas do nosso reservatório, ou seja, o comprimento e a base somados, vezes 2, dividido pela área do reservatório, tá? Então, vamos fazer aqui essa equação, basicamente já está montada aqui também no Excel, vai dar um valor de 0,65, coeficiente gama. Próximo passo é calcular a infiltração corrigida, né? Eu coloquei esse termo aqui, não sei se é o melhor termo, né? Mas é um termo que fica mais fácil de entender, por quê? Porque nós temos a permeabilidade do solo, que é 36 milímetros por hora, e nós temos o nosso alfa, que é o nosso fator lá de correção de colmatação, tá? Então, é como se a gente estivesse minorando, tá? A nossa permeabilidade do solo, ou seja, o solo ele infiltra 36 milímetros por hora de água, tá? Ok, mas como eu tenho um sistema passível de ser ali, vamos colocar assim, ser colmatado parcialmente ao longo do tempo, se não tiver um cuidado, se não for bem executado, se não colocar um geotexto correto, se não fizer o dimensionamento de geotexto, se for um solo fino, por N motivos, né? E a gente está considerando aqui somente metade dessa capacidade de infiltração do solo, tá? Ou seja, a permeabilidade de 36 milímetros por hora, ela vai cair para 18 milímetros por hora, nesse cálculo que nós estamos fazendo, justamente porque nós estamos considerando aqui esse fator de redução aqui de 0,5, tá? Então, acaba sendo uma infiltração revisada, corrigida, minimizada, né, de uma certa forma, devido, né, a esse fator aqui alfa, que é um fator aqui de correção por colmatação. Então, a gente está reduzindo aqui a nossa capacidade de infiltração pela metade, basicamente, tá? Então, 18 milímetros por hora, ok? Beleza, por fim, então, nós vamos calcular os coeficientes K1 e K2. O coeficiente K1 depende do beta e do tempo de retorno. Então, nós já temos uma equação montada e tem a constante 7,11 vezes beta, que a gente já calculou aqui em cima, que é 2,7, elevado a meio, vezes tempo de retorno elevado a 0,129. Tempo de retorno a gente já determinou aqui em cima também de 2 anos, né? Então, basta aplicar aqui na equação, a gente chega num K1 igual a 12,77. Só arredondar aqui, 78, ok? Próximo coeficiente é o nosso K2. Então, a gente vai calcular aqui o K2 por essa equação, que é 0,64, essa constante, vezes o nosso gama, que a gente já calculou aqui em cima, que é 0,65, vezes a nossa infiltração corrigida, a nossa permeabilidade corrigida, que vai ser essa daqui, ó, 18 milímetros por hora, que já está levando em consideração ali a redução pelo alfa, tá? Então, já vou adotar ela aqui também, elevado a meio, vai me dar um K2 igual a 2,18, ok? Bom, por fim, então, pessoal, aqui nós adotamos a área do reservatório, visto em planta, aqui nós vamos calcular agora a profundidade. Então, a profundidade vai ser igual a 1 dividido por 10, ok? Vezes K1 vezes K2 menos raiz da porosidade da brita, tá? Então, K1 a gente já tem aqui em cima, calculado. O K2 a gente tem aqui embaixo, calculado. Porosidade da brita a gente tem lá em cima, que é 0,35. Como eu tinha comentado, varia de 30% a 40%, né? Dividido pela própria porosidade da brita, menos K2 ao quadrado, né? Então, 2,18 aqui ao quadrado. E tudo isso daqui fechando colchetes elevado ao quadrado. Então, vai me dar uma altura aqui de 2 metros, basicamente, tá? Então, esse reservatório aqui teria 8 por 5, né, em área e 2 metros de profundidade, tá? Então, pessoal, dessa forma, a gente consegue ter esse pré-dimensionamento desse reservatório de infiltração com essa área, com 2 metros de profundidade, sendo trabalhado com um TR de 2 anos, adotando aqui um solo, né, de 36 milímetros por hora de permeabilidade, né? Então, isso aqui tem que ser checado a cada tipo de solo, né?
preenchendo ele com brita, né? Preenchendo ele com brita, né? E trabalhando aqui com uma área de contribuição de 120 metros quadrados, tá? Então, dessa forma, a gente tem esse pré-dimensionamento desse reservatório, né? Justamente para promover essa infiltração aqui nesse lote, tá? Bom, pessoal, espero que, só olhando aqui em planta, né? Então, seria esse lote e esse reservatório aqui na frente, ok? Bom, pessoal, então, o que eu queria destacar aqui para vocês, né, que essas técnicas de drenagem sustentável, né, essas técnicas compensatórias, nós temos, assim, fora do país, sendo aplicadas de forma mais massiva, no país ainda está engatinhando, né, e são técnicas que vêm de encontro com a nossa necessidade atual, né, porque as nossas bacias estão muito impermeabilizadas, e se a gente conseguir controlar, né, essas vazões logo na fonte, né, de geração do escoamento, né, a gente acaba gerando um efeito dominó positivo, né, porque ao longo de uma bacia, a gente vai controlando em cada ponto de forma distribuída, a gente tem menos escoamento, menos vazão de pico, menos inundação, enchente e transbordamento de calha, tá? Então não existe uma bala de prata, né? O microreservatório não é uma bala de prata, tá? Mas são um leque de opções que nós precisamos conhecer hoje na drenagem atual. E além de conhecer todas as opções, saber como são dimensionadas essas opções, né? Muitas vezes, como a gente consegue inserir isso num modelo hidrológico, hidrodinâmico, né? Ter esse aprofundamento, né? Para que a gente consiga, de verdade, propor soluções adequadas para cada tipo de situação, né? Sempre visando o quê? Né? Infiltrar o máximo da bacia, controlar o máximo de vazão, né? Não sair escoando, né, toda a nossa precipitação, porque nós vamos gerar um efeito que já foi gerado nos últimos anos, que é aumentar cada vez mais a vazão de pico e transformar o nosso sistema de drenagem insuficiente, né, para esse cenário, né, de acelerar ali o escoamento, que reduz o tempo de concentração e aumenta a vazão de pico, tá? Então, técnicas que trazem a infiltração, técnicas que trazem a detenção direto na fonte, né, são técnicas que a gente deve explorar aí nos dias atuais, né, tendo em vista que no país nós temos aí um problema crônico, né, como já foi mencionado, e ano após ano nós temos aí todas as tragédias aí que a gente já sabe muito bem, né? Bom, pessoal, então é isso. Queria agradecer aí mais uma vez a presença de vocês. Espero que tenha somado aqui, né? Espero que tenha trazido aqui para vocês uma informação a mais aí no conhecimento de vocês, na cachola aí de vocês, né? Mais uma opção, mais uma solução para você que atua com drenagem poder aí propor soluções assertivas e que vêm de encontro com as nossas necessidades atuais aí também, ok? Não se esqueça também, pessoal, se você gostou desse vídeo, se você gosta do nosso trabalho, deixa o like aqui nesse vídeo, tá? Não sei se você sabe, mas o YouTube, ele entrega mais, apresenta mais esse vídeo para outras pessoas quando ele vê que esse vídeo é relevante de alguma forma. E para ele ver que ele é relevante de alguma forma, ele basicamente vê as interações, comentários, curtidas, compartilhamentos. Então, deixa o seu like, que ajuda bastante nessa divulgação aí orgânica, tá? Se você já conhece alguém que quer atuar nessa área, está atuando, quer estudar, quer se aprofundar, compartilhe esse vídeo também com a pessoa, né, para que a pessoa tenha acesso a essa informação, consiga também participar desse grupo aí, né, que nós estamos montando, né? E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Se inscreva. Às vezes você assiste um vídeo, depois ele some o canal, você não vê mais. Então, assim, se inscreva, garanta a sua inscrição para você estar por dentro de todos os vídeos que a gente está postando, todo o conteúdo que a gente está entregando aqui de bandeja aqui para vocês, de forma gratuita aqui para vocês, beleza? Para quem é aluno já da plataforma Sobre as Águas, essa planilha aqui de hoje vai estar disponível, então, na plataforma para vocês fazerem o download aí também, tá? E utilizarem aí no dia a dia de vocês também, ok? Então é isso, agradeço aí demais a atenção de vocês. Não se esqueçam que os links aqui na descrição do nosso site, /blog, para você se aprofundar nos artigos, também no nosso evento ao vivo e presencial, imersão de drenagem sobre as águas Experience, que vai acontecer no dia 2 de dezembro, tá? E se você quiser se aprofundar ainda mais, se tornar um especialista em drenagem, tem o link aqui também
para nosso processo seletivo da primeira turma de drenagem voltado para a infraestrutura, né? A nossa pós-graduação aí reconhecida pelo MEC com mais de 420 horas, ok? Então é isso, agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus, grande abraço, até uma próxima, tchau, tchau.